século XVI, a ilha foi descoberta pelos europeus, integrantes da expedição francesa de Nicolas Durand de Villegagnon, em 1555, com o intuito de fundar a França Antártica. Na época, a ilha era habitada pelos índios tamoios, também chamados tupinambás, ao qual se aliaram. Paquetá tem um nome originário desta tribo indígena, seus primeiros habitantes. O estudo etimológico do nome sempre gerou muitas polêmicas e possibilidades. Muitas conchas, ou área com muitas pedras, ou muitas pacas. Muitas histórias se escondem na pequena ilha. Teve seu registro oficial feito pelo francês André Thevet em dezembro de 1555, sendo reconhecida pelo rei Henrique II como descoberta francesa em 18 de dezembro de 1556. A partir daí começa a se tornar uma localidade de inegável valor histórico-cultural no processo da formação da cidade do Rio de Janeiro. Sua colonização começa no mesmo ano da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, com as forças portuguesas comandadas por Estácio de Sá em aliança aos índios temiminóis, em uma importante batalha que durou 2 anos contra os invasores franceses e os índios tamoios. Nesta batalha morreu o grande líder Tupinambá Guaxará. Nesse mesmo ano, a ilha de Paquetá foi doada sob forma de 2 sesmarias a 2 dos capitães portugueses. A parte norte da ilha, atual bairro do Campo, coube a Inácio de Bulhões. A parte sul, atual bairro da Ponte, a Fernão Valdez. Sesmaria foi um instituto jurídico português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. O brasão. O brasão de Paquetá tem a seguinte simbologia e interpretação oficial: escudo português em campo azul, destacando em primeiro plano um flamboyant florido com tronco e galhos de ouro. Lua cheia, luar de Paquetá, hino da ilha e mar de prata. Na linha horizontal navegando uma barca da Cantareira. Um chefe de sinople verde, tendo ao centro a fachada da igreja de São Roque, ladeada por 2 estrelas, evidenciando Inácio de Bulhões e Fernão Valdez, os primeiros sesmeiros, tudo de ouro. Como suportes, 2 golfinhos de prata, símbolo da cidade marítima, sobre um listal de prata com os seguintes dizeres de goles, em vermelho: 1565, Paquetá, 1961. A primeira data refere-se à entrega da ilha aos sesmeiros, e a segunda, à criação da 21ª região administrativa, tudo encimado pela coroa característica de Estado-cidade, constante de brasão de armas de Estado da Guanabara, com seguinte interpretação: coroa mural de 5 torres de ouro, que é a cidade capital, tendo originalmente o centro a estrela de prata simbólica da unidade federativa. A parte sul da ilha teve uma colonização mais acelerada em comparação com a parte norte, onde em sua maior parte se constituiu a Fazenda São Roque, dedicada à agricultura e pecuária.
Foi nessas terras que se ergueu em 1697 a primeira capela da ilha, a Capela de São Roque, padroeiro de Paquetá. Posteriormente, em 1763, foi iniciada a primitiva Capela do Senhor Bom Jesus do Monte da ilha de Paquetá, com a condição de que se constituísse uma nova paróquia local. Devido às guerras napoleônicas, a família real portuguesa transferiu-se em 1808 para o Rio de Janeiro, onde em 1815 o príncipe regente Dom João VI foi coroado rei do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, um fato histórico que foi da maior importância para os rumos da nação brasileira. Mais de 240 anos depois, Paquetá ganhou um novo status. Dom João VI escolheu a ilha para se refugiar da corte. A acolhida a Dom João pela comunidade foi simples, mas repleta de sinceridade, e isso certamente cativou o soberano, que passa a incluir a ilha como um dos seus lugares preferidos para passear. Sempre hospedado com Francisco Gonçalves da Fonseca, mercador de escravos, naquele que é hoje popularmente conhecido como Solar del Rei, na rua Príncipe Regente. Ainda existe, porém é fechado a visitações. Do portão da chácara é possível ver um exemplar de pau-brasil, mas ao casarão que hospedou o rei fica escondido pela vegetação. Encantado com a sua beleza, o príncipe regente chamou-a de Ilha de Dois Amores. Passou a visitar Paquetá com regularidade. O vestuário, assim como outras práticas e comportamentos, acompanharam as transformações que a cidade e seus habitantes passaram a experimentar a partir de 1808, com a chegada da corte. Um processo que em pouco tempo estabeleceu mudanças expressivas que transformaram a cidade, perdendo o aspecto colonial que ainda mantinha, mas uma série de alterações de seu espaço físico e de costumes de seus habitantes. A abertura dos portos estimulou o surgimento do comércio de produtos estrangeiros, e a cidade foi invadida por uma profusão de mercadorias importadas, entre os quais aqueles ligados à moda através de formas e materiais, tecidos, trajes e acessórios europeus, notadamente franceses e ingleses. A ilha de Paquetá foi um dos principais locais de produção de cal para o Brasil colonial, devido a ser um local com abundância de conchas, principalmente por ser cercada de muitas ilhotas. Em função dessa situação, os mexilhões e as ostras se multiplicam com facilidade, aumentando o suprimento. Com o domínio português, Paquetá passa a ocupar posição de destaque na corte. Indiscutivelmente, o processo de ocupação da ilha foi baseado na exploração de seus recursos naturais, até o início do século XX. As madeiras extraídas dos mangues, a excelente qualidade do material produzido nas caieiras, a abundância da pesca e matacões, grandes pedras de granito, algumas ainda existentes, que serviram para obras, e a produção de hortifruti-granjeiros estabeleceram um estreito vínculo entre a ilha e a dinâmica de desenvolvimento da cidade, em sua necessidade de alimentos e materiais de construção. Não podemos deixar de dar destaque para o caulim, matéria-prima da porcelana. Ainda em Paquetá, Dom João VI recebe um requintado conjunto de porcelanas confeccionadas a partir do caulim extraído do Morro da Cruz, situado naquele que é hoje o Parque Darque de Matos. Daí se explica os inúmeros túneis cavados em diversos pontos do morro.
A história dos pratos decorativos remota à porcelana chinesa, surgida no século I d.C. Louças do país asiático começaram a chegar à Europa no século XIV, mas só no início do século XVI, depois que Portugal estabeleceu rotas comerciais com o Oriente, a China passou a produzir especialmente para o Ocidente. A primeira peça de porcelana chinesa que chegou ao Ocidente foi um gomil, que se supõe ter sido presenteado ao rei de Portugal, Dom Manuel. Foram mesmo os portugueses que iniciaram o comércio de porcelana, quando no início do século XVI venderam com facilidade em Portugal todas as peças trazidas da China. Em 1515, os portugueses se instalaram em Macau, onde a porcelana azul, tão conhecida também como borrão, e que influenciaria o estilo português nesta arte. Portugal começou a utilizar o revestimento cerâmico em seus prédios. A azulejaria se tornou uma arte nacional e marca registrada do país. Não poderia ser diferente em Paquetá. Nessa época, os azulejos começaram a chegar no século XVIII, trazidos de Lisboa. Eram painéis para decoração, retratando paisagens, o cotidiano da metrópole ou cenas bíblicas. O uso do azulejo se tornou cada vez mais frequente a partir do século XIX, inclusive por ser um revestimento adequado ao clima do país. Os ingleses, supondo que poderiam fazer grandes negócios com a porcelana, instalaram-se na China em 1699. Em seguida, os franceses, logo seguidos por holandeses, deslocaram-se para a China. Essas peças, no entanto, ficaram famosas como a Companhia das Índias, empresa de navegação que as transportavam. Enquanto isso, a demanda europeia por objetos utilitários crescia. No século XVIII, surgiram as primeiras fábricas de porcelana na Europa, e a procura pela produção chinesa caiu. Mas os Estados Unidos, nova nação independente, passaram a negociar com aquele país e a fazer encomendas. Com jeito de cidade do interior, Paquetá tem um ritmo próprio preservado pelo seu isolamento geográfico. A vocação turística é antiga, vem da época ainda do Brasil colônia, mas sua história começou antes, quando o Rio ainda nem era uma cidade. Hoje, Paquetá assume um perfil residencial e turístico por suas raízes culturais e sua paisagem.